Após estudarmos sobre Antístenes e Diógenes, vejamos um pouco sobre o terceiro cínico, terceiro em ordem de importância, Crates, cão puro. Crates foi discípulo de Diógenes, o cão, continuador de sua filosofia. Ficou conhecido como cão puro. Também Crates não era de Atenas ou de Corinto, uma cidade menor, e adotou essa vida cínica. Como seu mestre, Diógenes, Crates dizia que riquezas e fama, longe de serem bens, são, na verdade, o mal. E pobreza e obscuridade é que são bens. Ser rico, poderoso, famoso, é ruim. Você deve buscar o oposto disso. Você deve andar na contramão da multidão, como fazia Diógenes. Enquanto Diógenes talvez tenha se adaptado primeiro à vida cínica, por ter sido expulso de sua cidade, por estar na pobreza, Crates fez isso por escolha própria, porque contam que ele era um homem muito rico, de uma família tradicional em sua cidade. Porém, após encontrar Diógenes e passar a viver com ele, Diógenes teria aconselhado Crates a vender tudo que tinha, se desfazer de todo o seu patrimônio, porque aquilo não lhe traria nenhum bem. Existem algumas versões acerca do que Crates teria feito. Dizem que seus parentes tentaram primeiro convencê-lo a mudar de ideia. Falaram: Crates, isso aí é loucura, rapaz. Esquece esse negócio de filosofia. Isso é maluquice. O cara quer que você se desfaça de tudo que você tem. Deixa isso pra lá. Tentaram em várias ocasiões e nunca conseguiram. Crates teve que chegar ao extremo de também ameaçá-los com um bastão, ameaçar de descer o cajado neles para que o deixassem em paz, o deixassem seguir o caminho da vida cínica, o caminho da filosofia cínica. Segundo uma versão da história, Crates teria vendido tudo que tinha e distribuído o dinheiro que conseguiu entre as pessoas da cidade. Segundo outra versão, porém, ele teria chamado todo mundo, toda a população de sua cidade, para a beira de um penhasco, perto do mar. E ali, Crates mostrou todo o ouro que tinha, o ouro que obtivera vendendo as suas posses. E diante de todo o povo, pegou aquela quantidade de ouro e jogou no mar. Jogou tudo fora, pois julgava que aquilo não tinha valor. Pelo que temos visto da filosofia cínica, eu diria que essa segunda hipótese é a mais realista, porque ele daria dinheiro ao povo, estaria fazendo mal a eles, né? Então, jogou fora. Porém, segundo o que veremos aqui adiante, talvez fizesse mais sentido dar dinheiro ao povo, porque o povo seria composto por tolos. Digo isso porque, segundo a história, uma versão, Crates não teria se desfeito de todo o seu dinheiro, só da maior parte. Pegou, porém, algum dinheiro e colocou num banco. Na Grécia Antiga já existiam bancos, não com esse formato de hoje, mas eram locais onde você poderia guardar dinheiro e poderia deixar instruções de como aquele dinheiro deveria ser gasto, quem poderia sacá-lo ou não. Depositou ali o dinheiro no banco para os seus filhos, porém com uma condição. Falou ao banqueiro: você só deve dar esse dinheiro aos meus filhos caso eles se tornem tolos, homens vulgares. Aí eles recebem o dinheiro. Porém, se eles se tornarem filósofos, o dinheiro deve ser doado ao povo, porque nesse caso, sendo filósofos, eles não necessitarão de nada. Assim como temos histórias envolvendo Diógenes e Alexandre, também existe uma envolvendo Crates. Crates era de Tebas, uma cidade que fora destruída por Alexandre na guerra que travou contra os gregos. E um dia, Alexandre chegou para Crates: meu amigo, eu posso fazer muitas coisas. Tenho muitos homens sob meu comando e muitas riquezas. Se você quiser que eu reconstrua a sua cidade, basta você me pedir que eu a reconstruo. E Crates respondeu: para quê? Talvez outro Alexandre a destrua. Ou seja, o homem mais inferior na escala social, já sem nada, falando com o homem mais alto,
o homem superior e desprezando o poder que ele tem. Superior segundo a visão comum. Segundo a visão do próprio filósofo, era o contrário. Aquele que está mais alto é aquele que é o mais dependente de todos. O rei é o que tem as maiores coleiras, os maiores grilhões prendendo-o. Assim como Diógenes, que dizia ser cosmopolita, um cidadão do mundo, também Crates dizia o mesmo. Minha pátria não tem uma só torre, nem um só teto, mas onde é possível viver bem, em qualquer ponto de todo o universo, lá está minha cidade, lá está minha casa. Crates vivia no mundo. Se você diz, eu tenho uma casa, você limita o mundo, você o restringe àquele pequeno espaço. Mesmo a maior mansão do mundo é um pequeno espaço. Se você não tem isso, você tem todo o resto. Tem tudo. Embora Crates, como seu mestre Diógenes e como Antístenes antes dele, vivesse uma vida muito pobre, uma vida miserável, segundo a visão de todos, uma mulher chamada Hipárquia apaixonou-se por Crates, uma mulher de boa família que tinha vários pretendentes ricos querendo casar-se com ela. E ela ignorou todos e apaixonou-se pelo filósofo Crates. Sua família tentou dissuadi-la. Falaram: minha filha, por que você quer esse homem que não tem nada, que vive na rua, parece um mendigo? Você tem tantos pretendentes bons, case com um deles. Isso aí é absurdo. Mas Hipárquia estava decidida e até ameaçou se matar, caso não pudesse ficar com o filósofo Crates. Então a família fez de tudo e, vendo que não dava certo, foram falar com o próprio. A família de Hipárquia pediu ajuda ao próprio Crates. Por favor, meu amigo, coloque um pouco de juízo aqui em Hipárquia. Convença a ir embora, a deixá-lo. Aí Crates falou: tá bom, eu vou ver o que é possível fazer. Aqui uma pintura romana, uma pintura de quase 2000 anos, mostrando Crates e Hipárquia. Para convencê-la, Crates tirou toda a sua roupa e a colocou no chão. Pegou seu cajado, colocou ao lado da roupa e falou: aqui está o homem. Aí estão suas posses. Decida-se. E ela decidiu ficar com Crates. Ele não tinha nada. Ela quis o homem por ele mesmo. Porém, Crates e Hipárquia não se casaram segundo a tradição grega, porque os cínicos rejeitavam o casamento convencional, assim como todas as outras convenções que julgavam artificiais e desnecessárias na sociedade. Eles simplesmente se uniram como homem e mulher, numa convivência consensual. Crates e Hipárquia ficaram famosos na Grécia Antiga. Viviam juntos sem estar casados, não tinham casa e serviam-se indiferentemente de qualquer lugar para os atos conjugais. Aqui uma pintura de Pompeia mostrando os atos do tipo que Crates e Hipárquia praticariam em público, dizendo: ora, nada demais está acontecendo. Isso aqui é apenas a natureza. Vocês é que estão errados em querer impor convenções absurdas. Conta-se que eles tiveram pelo menos uma filha. E quando ela estava em idade de se casar, e aí surgiu um pretendente, Crates falou assim: o casamento é uma coisa muito séria. Antes de tomar esse passo, vocês podem fazer um teste, um experimento. Fiquem juntos por um mês antes de casar. Se depois disso acharem que foi bom, se casem. Se não, deixem pra lá. Isso aí, na Grécia Antiga, seria um absurdo. As mulheres casariam virgens. E ele entregou a própria filha num período experimental para o cara lá para ver se dava certo. Sendo Crates uma pessoa muito influente, também o irmão de Hipárquia, chamado Metrocles, foi influenciado por Crates. Talvez não por vontade do próprio Crates, mas
simplesmente pelo fascínio que seu estilo exercia sobre os outros. Patroclés era discípulo de Teofrasto, que fora discípulo de Aristóteles. Era o continuador do Liceu. Teofrasto, o filósofo que cria a botânica. E esse homem o deixou e passou a seguir Crates, tornando-se também um filósofo cínico. Ele dizia que algumas coisas se pode comprar com dinheiro, como uma casa. Outras, no entanto, você compra a preço de tempo e dedicação, como a educação. Como Diógenes, que pedia dinheiro às estátuas para se acostumar com a rejeição, Crates costumava xingar prostitutas. Xingava-as e depois ficava ouvindo os xingamentos que recebia de volta, para se acostumar. Ficar acostumado a ser xingado e não se incomodar com isso. Um dia, os guardas da cidade repreenderam o Crates porque ele usava roupas muito reveladoras, roupas muito leves, muito finas. E aí ele falou: Ora, por que vocês me reprimem, se o próprio Teofrasto faz a mesma coisa? Aí os guardas ficaram incrédulos. Como assim? Teofrasto, que é um homem respeitável, se veste como você? Crates falou: Ora, venham comigo que eu lhes mostro. E aí levou os guardas ao barbeiro e mostrou Teofrasto, que estava sendo barbeado, e por isso usava uma capa de barbeiro, com aquele tecido fino. Crates praticava exercícios. Diziam que ele era um homem feio, assim como Sócrates, e já idoso se exercitava. E algumas pessoas, vendo aquilo, riam-se de Crates. Porém, ele não ria, porque ele sabia que aqueles que não se exercitavam futuramente experimentariam sofrimentos, seriam abatidos pela fraqueza, acometidos pela doença, enquanto que ele se manteria saudável, tanto no corpo quanto na mente. Os filósofos cínicos, embora vivessem na rua, não descuidavam do corpo. Eles diziam que a saúde corpórea é tão importante quanto a saúde mental. Na verdade, as duas coisas, diziam, são unidas, são interdependentes. Crates era chamado abridor de portas, porque ele entrava em qualquer casa que queria, para dar bons conselhos às pessoas. Assim, os cínicos, apesar de, em muitos casos, parecerem pessoas até repugnantes, pessoas cínicas no sentido moderno do termo, muita gente os admirava. E Crates podia entrar em qualquer casa que quisesse. Quando lhe perguntaram: Qual foi o benefício que você tirou da filosofia, Crates? O que ela te deu? Ele respondia: Me deu um punhado de tremoços e a liberdade de não me preocupar com coisa alguma. Tremoços era um grão, uma comida simples. A filosofia me deu isso. Um pouco de comida, ou seja, as básicas necessidades da vida, supridas, e a satisfação apenas com isso, e principalmente o fato de não ter nenhuma preocupação, não ter nenhum incômodo. A filosofia cínica, após Crates, perdurou ainda por vários séculos. Porém, com o advento do Império Romano, ela acabou sendo esquecida. Poucos seguiram esse caminho. Alguns atribuem isso à imoralidade dos cínicos e à severidade dos romanos. Aquele estilo de vida, aquela liberdade excessiva na palavra, parresia, liberdade excessiva no agir, na ideia, repugnava ao espírito romano. Por isso o cinismo teria sucumbido sob o domínio romano. Há uma outra filosofia helenística que, de certo modo, deriva do cinismo, porém é bastante distinta. Deriva de um aspecto do cinismo, assim como o cinismo em si deriva de um aspecto da filosofia socrática. Me refiro à filosofia estoica, que valoriza a virtude, valoriza o autocontrole, porém sem essa liberdade excessiva dos cínicos e sem essa vida
privado de tudo. Essa filosofia, a estoica, será a de maior sucesso no período imperial, período romano. Talvez por seu caráter extremo, por ser uma filosofia que poucos poderiam de fato seguir, o cinismo não ressurgiu novamente em outras épocas, ficando restrito à Grécia Antiga. Outras formas de filosofia do período grego, como o platonismo, o epicurismo, o estoicismo, ressurgiram tanto no período romano quanto, muito depois, no período renascentista. O cinismo, porém, ficou restrito à Grécia clássica. Embora se possa argumentar que certos aspectos do cinismo, ou próximos a ele, existem em culturas orientais, na Índia, por exemplo. Mas o cinismo, tal como vimos nessa aula, era próprio da Grécia do final do período clássico e período helenístico. Crates, como os outros cínicos, escreveu obras filosóficas. Segundo algumas versões, teriam escrito um grande número de obras. Vários livros são atribuídos a eles. Porém, assim como as de outros grandes filósofos do mundo antigo, tais obras igualmente se perderam no tempo. Assim chegamos ao final dessa aula acerca da filosofia cínica, em que abordamos Antístenes, Diógenes e Crates. Fazendo um resumo, a filosofia cínica pode ser considerada como uma das grandes correntes filosóficas que derivaram da influência de Sócrates. A principal seria o platonismo, mas Antístenes, o primeiro cínico, teria se inspirado não nas ideias de Sócrates, quaisquer que fossem, mas em seu modo de vida, em sua resistência, em seu autodomínio, e teria levado isso ao extremo. Platão desenvolveu a parte teórica da filosofia, e Antístenes se opunha a essas elaborações teóricas feitas por Platão. Quando Platão falava da mesidade ou da cavalidade, Antístenes respondia, ou talvez Diógenes: vejo, Platão, a mesa e o cavalo, mas não vejo a cavalidade ou a mesidade. E Platão replicava: é claro, você tem os olhos para ver a mesa e o cavalo, mas não a mente para ver as ideias. A filosofia cínica é considerada uma das 4 grandes correntes filosóficas do período helenístico. O termo cínico, originalmente, tem associação com cão, kion, em grego. Possivelmente porque Antístenes ministrava suas lições, digamos, no ginásio de Sinossarge, dedicado ao cão, localizado fora das muralhas de Atenas. Mas é mais provável que o nome, de fato, derive do estilo de vida que esses filósofos levavam, que era uma vida similar à de um cão de rua, sem casa, sem posses, vivendo livremente, dependendo dos outros, comendo em qualquer lugar, dormindo em qualquer lugar. Depois, a palavra cínico acabou adquirindo essa conotação negativa que tem hoje. O cinismo passou a ser uma característica associada ao descaramento e tendo até um toque de humor. Eu relatei várias anedotas referentes aos cínicos e existem muitas outras além dessas que eu mencionei. Por exemplo, uma vez que Diógenes estava andando e um homem trazendo uma trave de madeira acabou acertando a cabeça dele por acidente e falou: cuidado! E Diógenes respondeu: por quê? Você vai me acertar de novo? Ou então, quando chamou homens, e quando estes vieram, os expulsou, porque dizia que não vieram homens, mas sim canalhas. Esse era o cinismo de Diógenes, cinismo de Antístenes e de Crates. Acerca do cinismo, muito que possuímos é composto por essas anedotas, por essa narração acerca do modo como eles viviam. Os cínicos escreveram vários livros. A Diógenes são atribuídos vários, por exemplo. Se os possuíssemos, talvez tivéssemos uma ideia mais profunda de sua doutrina. No entanto, tal como nos chegou,
Ela pode ser caracterizada mais como um estilo de vida, uma escolha deliberada por aquilo que, em geral, se considera indesejável. Uma vida que o povo vê como a maior infelicidade possível, como o oposto da felicidade, porém que o filósofo cínico considera a suprema felicidade que se pode ter no mundo, uma vida de plena liberdade, onde você não tem casa porque o mundo inteiro é sua casa, onde você não tem nada porque você tem tudo. Eles até se valiam do ditado pitagórico que dizia: os bens dos amigos são comuns. Ora, os sábios são amigos dos deuses, e os deuses possuem tudo. Portanto, os sábios possuem tudo, diziam os cínicos. Então, o cínico adota um modo de vida. Ele não teoriza, ele vive. E a sua vida é a sua filosofia. É uma vida caracterizada pelo extremo apreço à liberdade. Liberdade entendida enquanto necessitar do mínimo possível, você ser autossuficiente, tanto quanto for possível a um ser humano, ser autárquico, mandar em si mesmo e depender apenas de si. Nesse estilo de vida, você vai recusar o prazer. Você não considera sequer que o prazer é um bem inferior. Também não diz que o prazer é indiferente. Você vai mais longe e diz que o prazer é um mal. O prazer é uma coisa que deve ser evitada, porque ele te enfraquece e ele te escraviza. Você deve ativamente buscar o que é difícil, buscar por sua própria vontade o trabalho, aquilo que é penoso, que assim você se torna melhor. O cínico tem como exemplo a figura mítica de Hércules, ou Heracles, na mitologia grega. Aquele que trabalha a vida inteira, realiza grandes obras e nunca descansa. Assim deve ser o homem. Após Antístenes veio Diógenes, que levou ainda mais adiante o ideal cínico. Diógenes não tinha casa, tinha apenas uma roupa, que dobrava em duas para dormir. Não tinha dinheiro, vivia como mendigo nas ruas de Atenas. Foi escravo e não se importou em ser escravo. Mandava em seu senhor. Quando Alexandre lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa ao homem mais rico do mundo, o dono da Ásia, dono da Grécia, Alexandre, Diógenes pediu que se afastasse para que não lhe fizesse sombra. Embora ele tivesse tudo, nada podia dar a Diógenes, porque nada ele queria, nada lhe faltava. O cínico vive pela liberdade. Ele defende a liberdade plena no falar, a parresia, e defende a liberdade plena no agir, a na ideia. Recusa totalmente as convenções sociais, recusa o nomos, o considera irrelevante e o ridiculariza em vários momentos. Considera que o que importa é seguir a natureza. Você deve compreender qual é a natureza real do homem, compreender o que é o homem de fato, o que realmente é necessário. Quando você compreende isso, você vê que aquilo que você precisa é pouco. A natureza concede fáceis meios de vida aos homens. Estes, porém, estão iludidos e pensam que necessitam de muitas coisas, que de fato são ilusões. A fama, o poder, a riqueza, tudo isso é desprezível e deve ser desprezado. E até algumas coisas do espírito, como os estudos dedicados aos elementos teóricos da filosofia, ou o estudo da matemática, da física, da astronomia, eles consideram desnecessários. Você deve dedicar-se ao aprimoramento de si. É a filosofia socrática levada ao extremo. Deve dedicar-se a se tornar a pessoa mais virtuosa possível, mais excelente, entendendo a excelência principalmente como encrateia, autodomínio. O resto é inútil. Depois de Diógenes veio Crates, que, com sua mulher, Hipparquia, continuou ignorando as convenções sociais.
não se casou, deu sua filha em teste a outro homem, dizendo que o que importa não é a opinião alheia, não é o costume, o que importa é a verdade que é natural. O homem que tem como exemplo um cão, que vive tal como um cão. Assim eu encerro essa aula e agradeço pela atenção. Muito obrigado.